Olá você, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Contabilidade e Negócios. Eu sou o professor Antônio Marterson e vou deixar para você a parte 1 do curso de Direito Tributário Básico para todos os públicos. Se você quiser assistir a parte 2, é só clicar no primeiro comentário fixado. Se você gostar desse conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e na descrição eu vou deixar alguns links de cursos que eu mesmo preparei. Se você fizer a sua matrícula em qualquer um deles, você receberá outros 2 cursos gratuitamente. Agora fique aí com a primeira parte do curso de Direito Tributário. Bons estudos! Bem, vamos agora começar a falar sobre o direito tributário. E sempre que a gente começa a falar sobre esse assunto, surge a primeira pergunta: por que nós devemos pagar tributos? Aí eu vou pedir que você dê uma olhadinha para o slide para você entender que a Constituição Federal, ela determina que as entidades públicas... Professor, quais são as entidades públicas? Os estados, o Distrito Federal, os municípios, a União e outras entidades públicas, elas possuem algumas obrigações perante a sociedade, como prover uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, cultura, transporte, infraestrutura, segurança. Ou seja, o Estado tem a obrigação, segundo a Constituição, de oferecer esses serviços para a coletividade. E como que o Estado vai conseguir financiar esses custos? Nós sabemos que todo serviço prestado tem um custo, através do tributo. Então o Estado, ele arrecada os tributos para custear tudo isso que ele é obrigado a prestar para a sociedade. Professor, então o senhor concorda com essa cobrança de tributos, com todos os tributos? Veja, aqui entra algo sensacional do direito tributário. Quando nós estamos estudando direito tributário, nós não entramos no mérito se o serviço é prestado com qualidade, se a segurança pública é de qualidade, se a saúde é de qualidade, se a educação é de qualidade, tá? É outra área do direito quem vai se preocupar com isso, tá? O direito tributário foca tão somente nos motivos. Então, o Estado arrecada para a saúde, o Estado arrecada para a segurança, para a infraestrutura, tudo bem? Agora, todos nós temos a nossa opinião a respeito desses serviços que são prestados. Mas é interessante que você entenda isso. O direito tributário, ele não se preocupa com o destino desse dinheiro, com a qualidade daquele serviço. O direito tributário se preocupa tão somente com como arrecadar, de quem ele pode arrecadar, quem pode arrecadar, quanto ele pode arrecadar, qual a base de cálculo, qual a alíquota, quais são os princípios. Então, a preocupação do direito tributário é tão somente a relação jurídico-tributário entre o sujeito ativo, que é quem pode cobrar, e o sujeito passivo, que é quem tem que pagar. Tudo bem? Então, o tributo é arrecadado pelo Estado para custear esses custos, essas despesas com esse serviço. Tudo bem? Então, em outras palavras, o Estado precisa fazer algo em prol do povo, mas para fazer essas coisas, ele precisa de dinheiro, ok? Agora, quando nós falamos aqui do Estado, com o E maiúsculo, nos referimos à ação do poder público, tá? Que pode ser o quê? A União, pode ser os estados enquanto entes federativos, os municípios e também, claro, o Distrito Federal, que tem competência de Estado e tem competência também de município. Show de bola? Foi o que eu coloquei aí para você. Tudo bem? O Distrito Federal, ele pode ser considerado um Estado e também um município. É por isso que ele institui tanto o ICMS como o ISS, que são um tributo estadual, o ICMS, e um tributo municipal, o ISS. Então, nós pagamos tributos por isso. Agora, mais uma vez, eu queria dizer, nós não vamos aqui entrar no mérito se os serviços que o Estado nos propõe são de qualidade ou não, tá? Até porque isso é a opinião pessoal de cada um. E o objetivo do direito tributário é só buscar os porquês. E o porquê que nós pagamos tributo é esse. O Estado precisa entregar alguma coisa e nós financiamos através da tributação, ok? Até a próxima aula. Quais são as características do tributo? É isso que nós iremos aprender nesta aula. Vamos aqui ler a definição legal de tributo.
já adianto, você não vai entender de cara. Olha aqui, ó. Artigo 3 do Código Tributário Nacional, CTN. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Se você entendeu isso, parabéns. Mas normalmente a gente não entende de cara, ok? É por isso que eu coloquei aqui uma lista de características do tributo. Para começar, o tributo é uma prestação compulsória. Veja, você vai lembrar que a Constituição Federal vai dizer que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo sem lei, né, que obrigue, tá? Ou desobrigue. A Constituição não usa a palavra desobrigar, mas enfim, o tributo é uma prestação compulsória. Ou seja, a partir do momento que surge a obrigação de pagar o tributo, não é algo facultativo. O contribuinte, né, ou seja, o pagador do tributo, ele não tem a opção de não pagar. Vou dar um exemplo. Uma empresa prestou um serviço e aquela prestação de serviço gerou a obrigação dela pagar o ISS, o Imposto sobre Serviço. Aquela empresa não terá a faculdade de escolher pagar ou não, porque é uma compulsoriedade. Tudo bem? Então, a partir do momento que nasce a obrigação de pagar o tributo, não é facultativo. Show de bola? Tributo não constitui penalidade, ou seja, nós não podemos entender que o pagamento do tributo vai acontecer porque nós estamos sendo punidos. Não é isso. Tributo é uma coisa, penalidade é outra coisa, ok? Pode ser que exista penalidade? Sim. Caso a pessoa física ou jurídica tenha que pagar um tributo e ela não pague, ou ela faça uma simulação, ou uma ilusão, ou um descaminho, ou um contrabando, tudo bem? O que vai acontecer? Ela vai ser penalizada. Aí ela vai ter que pagar o tributo e a penalidade. Mas o fato de existir a obrigação de pagar um tributo não pode ser confundido com penalidade. Outra característica do tributo é: o tributo deve ser instituído em lei. Tudo bem? Normalmente lei ordinária ou lei complementar. Isso significa que um prefeito, ele não pode cobrar um tributo da cabeça dele. Ah, hoje eu acordei querendo cobrar esse tributo, eu vou inventar aqui um tributo. Isso não existe, tá bom? Agora, da mesma forma que isso aqui é um princípio, tá? O princípio da legalidade, o tributo não pode ser cobrado sem uma lei que institua, ele não pode ser deixado de ser arrecadado sem uma lei que permita a não arrecadação. Nós temos que entender isso, ok? Então, precisa existir uma lei para a cobrança do tributo. Vou dar um exemplo de um tributo que pode ser criado a qualquer momento, o IGF. A Constituição Federal permite que a União institua o Imposto sobre Grandes Fortunas. Existe a previsão na Constituição, mas ele não existe na vida real, tá? O governo federal, e somente o governo federal, poderia criar uma lei cobrando o IGF. Agora, tem que passar por toda aquela tramitação no Congresso Nacional. Show de bola? Se o presidente da República simplesmente acorda e, através de decreto, quer cobrar o imposto sobre grandes fortunas, ele não vai conseguir, porque não pode ser através de decreto, tem que ser através de lei, ok? Outra característica do tributo, ele deve ser pago em dinheiro. Show de bola? Ou cujo valor nela se possa exprimir. Vamos aqui ver, ó, ou cujo valor nela, tá? Tem que ser pago em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir. Então, existem alguns, né, casos em que o Estado que tem que receber aquele tributo do contribuinte teria interesse, por exemplo, no imóvel. Vamos imaginar, uma empresa está devendo 20 milhões de reais de ICMS ao Estado, qualquer Estado. Só que aquela empresa, ela tem um imóvel enorme que poderia ser utilizado pelo governo. E a empresa oferece, olha, eu não quero pagar em dinheiro até porque eu não posso, eu não tenho condições. E ela prova que não tem condições, mas ela poderia, né, ela deseja utilizar aquele imóvel como quitação daquele tributo. O que vai acontecer? O Estado vai decidir se vai aceitar ou não, tá? Por quê? Porque o tributo tem que ser pago em moeda
ou cujo valor nela se possa exprimir. Então, existe sim alguns casos que nós chamamos de dação em pagamento, que o contribuinte poderia dar algo para poder quitar o crédito tributário. Show de bola? E outra coisa, sua arrecadação, né, a sua cobrança, na verdade, deve estar vinculada a uma atividade administrativa do Estado. Em outras palavras, a União, os estados e os municípios e o DF, eles não têm a opção de não cobrar. A partir do momento que uma empresa presta um serviço naquela cidade e surge a obrigação dela pagar o ISS, o gestor municipal, bem como o fisco municipal, eles não têm a faculdade de deixar para lá. Ah, vou deixar para lá, não vou cobrar. O fiscal da Receita Federal, ele não pode auditar uma empresa e ver uma irregularidade e dizer, ah, vou deixar para lá, não vou cobrar. Não vou cobrar o imposto de renda, não vou cobrar o PIS e COFINS, não vou cobrar a CSLL. Não existe isso, tá? A cobrança do tributo está vinculada a uma atividade administrativa do Estado. Então, é algo que pertence ao Estado e não à decisão de um gestor. Tudo bem? Não está vinculado à atividade administrativa de uma gestão, de um governo. E aqui nós temos que entender a diferença de a ação do governo para a ação do Estado. A ação do governo, ela pode ser discricionária. O governo vai decidir se faz ou não, ok? A ação do Estado nunca é discricionária. Sempre está na lei. Tem que fazer ou não pode fazer. O que tem que ser feito, tem que ser feito. Se não for feito, tem-se aí um crime contra a administração pública, ok? Então, essas são as características do tributo. Até a próxima aula. Quem pode receber o tributo? E quem tem que pagar o tributo? Olha só, a Constituição Federal, ela só permite que os entes públicos federados, ou seja, os estados, os municípios, a União e o Distrito Federal, somente esses podem instituir e cobrar tributos, ok? Então, nenhuma outra repartição pública podem criar tributos. Por exemplo, vamos aqui imaginar, a Receita Federal, ela é uma instituição pública, mas ela não pode criar um tributo. Ela tem a missão de fiscalizar e arrecadar, mas ela não pode criar um tributo, tá? Professor, ela pode cobrar? Veja, na verdade, quem cobra tributo é a União, através da Receita Federal. A Polícia Federal também não, o Ministério da Economia também não, o STJ, o STF, tá? Nós precisamos entender quais são os entes que podem criar e cobrar. E são somente esses aí que estão em sua tela. Tudo bem? Show de bola? E quando nós falamos dessa relação jurídica tributária, existem dois sujeitos. O sujeito ativo, que é a pessoa que pode cobrar tributos, e o sujeito passivo, que é a pessoa que deve pagar o tributo, ok? Agora, vamos entender uma coisa. Pode ser que o sujeito ativo também seja passivo, tá? Por exemplo, o município, ele precisa de um serviço prestado pelo Estado. Vou dar um exemplo, tá? Só um exemplo básico. O município de Fortaleza, ele precisa de uma autorização do Bombeiro Militar do Estado do Ceará para iniciar, né, uma nova repartição pública naquele prédio. Veja, existe uma coisa chamada imunidade recíproca, quando um ente não pode tributar outro ente. Tá? Um ente público não pode tributar outro ente. Mas, neste caso, essa imunidade só serve para os impostos, não serve para as taxas. Então, quando o município recorre ao Corpo de Bombeiro do Estado, o município vai pagar uma taxa e o Estado vai prestar um serviço para o município. Então, sim, existem alguns momentos, tá? Algumas situações em que o sujeito ativo, ele também vai ter que pagar tributos. Mas, de modo geral, em 99,99% dos casos, o sujeito ativo, basicamente o Estado, e o sujeito passivo, na maioria dos casos, sempre será, né? Sempre não,
Mas na maioria dos casos serão as pessoas físicas ou jurídicas, ok? Mas existem sim casos em que o Estado, os municípios, o DF e a União também serão tributados, ok? Em alguns momentos bem esporádicos, digamos assim, em relação a nós, seres humanos comuns que somos tributados todos os dias, todos os meses. Tudo bem? Abraço! Nesta aula nós iremos aprender o que é a obrigação tributária. Mas antes de entendermos o que é a obrigação tributária, nós precisamos entender dois conceitos muito importantes no direito tributário. O primeiro é a hipótese de incidência, o segundo é o fato gerador. Vamos começar pela hipótese de incidência? A hipótese de incidência nada mais é do que uma situação hipotética narrada na lei que prevê uma situação que, caso se concretize, nasce a obrigação tributária. A hipótese de incidência nada mais é do que a previsão, tá? É a teoria, é o se. Por exemplo, nós temos a lei do imposto de renda. A lei do imposto de renda vai dizer que se o contribuinte auferir renda e esteja dentro daquelas faixas, no caso da pessoa física, tá? Ele vai ser tributado de acordo com aquelas faixas. Se a pessoa jurídica auferir qualquer lucro, vai ter a tributação do imposto de renda. Nós temos também a lei do ISS, a lei, né, do Imposto sobre Serviço, a lei 116. Se uma empresa, pessoa jurídica ou também pessoa física, dependendo da situação, se prestar um serviço, tem-se a obrigação de pagar o tributo. Então, a hipótese de incidência é aquilo que está previsto na lei. É só a teoria, é só o se. Agora, quando aquilo que está previsto na lei acontece na vida real, deixa de ser hipótese de incidência e passa a ser fato gerador. Olha aqui, ó, fato, ou seja, algo concreto. Gerador de quê? Gerador da obrigação tributária. Então, perceba como é fácil de entender. Existe a hipótese de incidência, tá? E quando acontece na vida real, tem um fato que gerou alguma coisa. Ele vai gerar a obrigação tributária. Então, o fato gerador, ele sempre está ligado com a hipótese de incidência. Tudo bem? Então, quando o fato gerador acontece na vida real, nós temos o nascimento da obrigação tributária, como você pode estar vendo aí. Agora, a obrigação tributária, ela é dividida em duas. Se você quiser anotar, anote. Quais são, professor? A obrigação principal e a obrigação acessória. Então, nasce a obrigação tributária. Toda a obrigação tributária será dividida em duas, principal e acessória. A obrigação principal, ela sempre vai ser a obrigação de dar alguma coisa, tudo bem? Então, veja, só aqui mais um exemplo, tá? Sobre hipótese de incidência e fato gerador. A lei do imposto de renda diz que quando, né, acontecer o auferimento de renda, a pessoa jurídica ou PF, ela vai ter aquela renda tributada. Então, quando acontece na prática, tem-se aí o nascimento da obrigação tributária. Agora, como nós falamos que a obrigação tributária é dividida em duas, a principal e a acessória. Começando pela principal, a obrigação principal é sempre de pagar o tributo. É sempre de entregar alguma coisa em troca. Tudo bem? Como você pode estar vendo aqui, ó, ela está relacionada a dar algo, a oferecer algo. A obrigação acessória, por sua vez, não tem a ver com dar algo, tá? Mas tem a ver com fazer ou deixar de fazer algo que a lei tributária mande fazer. Por exemplo, emitir nota fiscal, enviar os documentos eletrônicos, guardar os documentos fiscais comprobatórios, tudo bem? E outras coisas mais. Então, houve, por exemplo, o auferimento de renda por parte da pessoa física ou jurídica, duas obrigações, principal e acessória. A obrigação principal é a obrigação de pagar o imposto de renda. A obrigação acessória é a de declarar o imposto de renda. No caso da empresa, a obrigação principal do imposto de renda é de pagar o imposto de renda e a acessória é de ter toda a sua contabilidade, tá? As notas fiscais, tudo direitinho e preencher os documentos eletrônicos que, no caso das pessoas jurídicas, são os documentos do SPED, ok? Agora, existe alguma possibilidade da obrigação acessória tornar-se obrigação principal? Sim, nos casos em que o sujeito passivo ele é punido, ou seja, ele é multado, né, ou vai sofrer outra penalidade pecuniária.
uma penalidade que ele vai ter que oferecer algum dinheiro, né, para poder cumprir a sua pena. Nesse caso, a obrigação de pagar a multa torna-se a obrigação principal também. Então, a obrigação principal, como você pode lembrar aqui, ela sempre está relacionada a dar algo em troca. Tudo bem? Por exemplo, a obrigação acessória, emitir a nota fiscal, declarar o imposto de renda, guardar os documentos comprobatórios. Isso não significa que a empresa tenha que dar alguma coisa. Ela só tem que fazer essas coisas. Mas se ela não fizer, vai nascer uma multa. E a partir do momento que nasce a obrigação dela dar algo na multa, a obrigação acessória torna-se a obrigação principal. Até a próxima aula. Qualquer dúvida já sabe, faça a sua pergunta e eu vou responder. Abraço. Quais são as espécies tributárias? Veja, no sistema tributário nacional, nós temos os impostos, nós temos as taxas, as contribuições de melhoria, nós temos as contribuições especiais e também os empréstimos compulsórios. Então, basicamente, são essas 5 categorias de tributos que nós temos aqui no Brasil. Acredito que você já entendeu que nós não devemos chamar tudo de impostos, porque os impostos são apenas uma categoria dos tributos. Na verdade, tudo é tributo, mas nem tudo são impostos. Nas próximas aulas, nós iremos falar mais especificamente sobre as características de cada um desses tributos. Nós iremos entender o que é um imposto, o que é uma taxa, o que é uma contribuição de melhoria e assim sucessivamente. Até a próxima aula. Bem, vamos aqui continuando os nossos estudos. Nesta aula, eu quero falar sobre os princípios do direito tributário. Os princípios são muito importantes que você conheça, que você entenda, para que você saiba como funciona esses limites que a Constituição colocou nos entes governantes, ok? Então vamos aqui ler o slide, olha só. Para que os entes governamentais não possam abusar de seus poderes de instituir e cobrar tributos, a Constituição Federal criou as chamadas limitações ao poder de tributar. Nada mais são do que alguns princípios ligados à criação e cobrança de tributos. Então vamos aqui entender uma coisa. A Constituição Federal, o Constituinte, ele já sabia que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles teriam muito poderes em suas mãos e que obviamente, eles são muito mais poderosos do que os contribuintes. Então, para que eles não usem o seu poder de maneira ilimitada, tá? A Constituição Federal colocou alguns obstáculos que, no direito tributário, esses obstáculos são chamados de limitações ao poder de tributar. Essas limitações ao poder de tributar também podemos chamar de princípios do direito tributário. Esses princípios, eles regem a criação do tributo e a cobrança do tributo. Vamos aqui ver quais são? O primeiro princípio é o princípio da legalidade, que vai dizer o seguinte, inclusive você pode encontrar no Código Tributário Nacional, artigo 3, e também na Constituição Federal, quando vai dizer que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, né, sem uma lei que o obrigue, tá? Olha aqui, ó. Nenhum tributo pode ser instituído, ou seja, não pode ser criado e nem majorado se não for através de lei. Então, vamos imaginar que um prefeito ele não pode acordar num determinado dia e criar um novo imposto para serviço, ou qualquer outro novo imposto, porque a Constituição Federal simplesmente proíbe, tá? O imposto poderia ser criado? Sim, desde que tenha todo o trâmite legal no Congresso, tá? No Congresso Nacional, no caso, na Câmara Estadual e também na Câmara Municipal. Então precisa ter toda aquela tramitação, tá? Democrática para a criação de um novo tributo. Porém, também tem que ter uma lei para retirar um tributo, para revogar um tributo. Da mesma forma que um político, seja o presidente, o governador, o prefeito, eles não podem simplesmente cobrar um tributo do nada, eles também não poderiam deixar de cobrar, eles não poderiam excluir um tributo do nada. Cobrar um tributo sem uma lei ou revogar um tributo sem uma lei, ambos são crimes contra a administração pública, ok?
ok? Agora vamos aqui entender uma coisa, ó. O aumento da alíquota ou o aumento da base de cálculo, tá? Equipara-se à criação de tributos, tá bom? Então, para aumentar também precisa de lei. Professor, tem exceções, sim ou não? A resposta é sim, porque tudo no direito tem exceções. São aqueles tributos que são chamados de parafiscais, tá? Desculpa, extrafiscais. Nós temos tributos fiscais, tá? Que o intuito é a mera arrecadação. Nós temos tributo parafiscal, que aquelas entidades cobram mensalidades ou anuidades, que elas fazem um trabalho paralelo ao Estado, tá? O próprio Estado pede que elas façam, e nós temos o tributo extrafiscal, quando o governo ele quer intervir em algum setor na economia. Então, o presidente da República ele pode simplesmente aumentar a alíquota do imposto sobre importação, do imposto sobre exportação, também do IPI, do IOF, para poder intervir na economia, ok? Então, existem sim exceções para o princípio da legalidade. Mas, de modo geral, para a gente ir para o próximo princípio, somente através de lei um tributo pode ser criado ou aumentado. Claro, com as exceções. Vamos aqui falar sobre o princípio da anterioridade, ok? Esse princípio também é chamado de princípio da não surpresa, que diz o seguinte: qualquer tributo instituído ou majorado só pode ser cobrado no próximo exercício financeiro. Em outras palavras, se um tributo for criado agora, no ano, ou aumentado nesse ano, ele só poderá ser cobrado no próximo ano, tá? Ou o aumento só entrará em vigor no próximo ano. Ok? Isso é a anterioridade normal ou anual, tudo bem? Eu vou até colocar aqui, ó, anterioridade anual. Porém, o que foi que o executivo pensou? Ah, então, se o tributo só passa a valer no próximo ano, então eu vou criar dia 31 de dezembro e no outro dia passa a valer. Isso iria pegar todos os contribuintes de surpresa. A Constituição criou, então, a anterioridade nonagesimal ou princípio da noventena, tá? O princípio da noventena diz o seguinte, olha, não basta que o tributo seja cobrado ou criado, tá? Ou aumentado num ano e passa a valer no outro. Tem que ter no mínimo 90 dias. Então, se o tributo for criado ou majorado no dia 31 de dezembro, ele só passa a valer lá para meados de março, 31 de janeiro, né, 28 ou 29 de fevereiro, lá no finalzinho de março. Tem que respeitar os 90 dias. Professor, tem exceções? Claro que tem, sempre tem exceções. Esses tributos que eu acabei de falar, que são os tributos extrafiscais, quando o governo quer intervir rapidamente na economia, estimulando ou desestimulando o consumo de algum bem, de algum serviço, o governo aumenta ou reduz tributos rapidamente. Então, existem alguns tributos que não são alcançados nem pela anterioridade anual e nem pela anterioridade nonagesimal, ok? Nós temos também o princípio da irretroatividade. O princípio da irretroatividade diz que a lei tributária que cria o tributo, ela não pode voltar no tempo. Se a lei tributária cria um tributo aqui em 2024, tá? Em dezembro de 2024, essa lei não pode alcançar fatos geradores que ocorreram antes de dezembro de 2024, porque senão isso causaria uma insegurança jurídica. Professor, tudo tem exceção, não tem? A resposta é tem. Agora, a única exceção possível na irretroatividade seria para beneficiar o contribuinte, ok? Vamos aqui imaginar que em dezembro de 2024, um contribuinte foi punido, teve que pagar uma multa. Chegou lá para ele uma carta, tem que pagar essa multa porque você não cumpriu uma obrigação acessória. Show de bola. Acontece que o contribuinte entrou na justiça, começou um processo e durante aquele processo, tá, apareceu uma lei, um decreto dizendo que aquilo não era mais errado. E quem não fizesse mais aquela obrigação acessória não seria punido. Como o contribuinte ainda não tinha pago, tá? Como apareceu uma lei que disse que aquilo não era mais punível, então a lei volta no tempo e salva aquele contribuinte, ok? Professor, e se o contribuinte pagar a multa hoje, dia 10, e no dia 11 aparecer uma lei dizendo que aquilo não é mais punível, ele pode receber o dinheiro de volta? A resposta é não, ok? A resposta é não. Porém,
A lei nunca vai voltar no tempo para beneficiar alguém que não pagou o tributo. Nós temos que entender, tá certo? Então, outro exemplo. Dezembro de 2024 e até hoje, quem não pagar determinado tributo vai ser punido. Beleza. O contribuinte foi punido, começou um processo, tá? Ele recorreu à esfera administrativa ou até judicial, e no mês seguinte veio uma lei dizendo que quem não pagasse o tributo não seria mais punido. Neste caso, a lei não voltará para beneficiar, porque nós estamos lidando com a obrigação tributária principal, ok? Então, para finalizar a irretroatividade, a lei tributária não volta no tempo para alcançar fatos geradores passados, somente voltará no tempo para beneficiar o contribuinte, ok? Nós temos também o princípio da capacidade contributiva, que significa tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Esse princípio também é chamado de princípio da isonomia. Nós vemos muito isso, por exemplo, no caso do imposto de renda. Tem uma mulher que ganha 10 mil por mês, outra mulher ganha 10 mil por mês. Qual das duas vai pagar mais tributos? Tem que ver, porque se uma tiver plano de saúde, se uma tiver muitas despesas hospitalares com crianças, se uma tiver que pagar a escola de crianças, então ela vai receber mais abatimentos fiscais. Isso é o princípio da isonomia, ok? O fisco ele vai tentando igualar, tratar os iguais na medida de suas igualdades e os desiguais na medida de suas desigualdades, ok? Nós temos também o princípio do não confisco. Significa que o tributo ele nunca pode ser tão grande de modo que seja considerado uma espécie de confisco aos bens, tá? E aos meios financeiros do contribuinte. Aí vai gerar muito debate, porque, por exemplo, a tributação sobre a renda no Brasil chega a 34%. Algumas pessoas, alguns tributaristas vão dizer que isso é um confisco, tá bom? Outros vão dizer que não. Enfim, gera o debate e esse debate nunca vai se resolver. Esses são os princípios do direito tributário. São os mais importantes. Nós temos outros princípios que derivam desses, tá? Mas esses são os mais importantes aqui para o nosso curso. Até a próxima aula. Bem, vamos aqui continuando os nossos estudos. Nesta aula eu quero falar sobre as imunidades tributárias. Você sabe o que são as imunidades? Olha aqui, ó, esse primeiro parágrafo ele é muito importante. Imunidades são situações que podem representar o quê? Representam hipótese de incidência e fato gerador, mas estão imunes perante a Constituição. Então vamos aqui entender. Quando nós estamos lidando com imunidades, primeiro, nós precisamos entender que as imunidades são dadas para pessoas, tá? Ou entidades. Enfim, pessoas, tá? Pessoas jurídicas ou físicas. E, por mais que aconteça a hipótese de incidência, e por mais que também tenha o fato gerador, ou seja, aquela pessoa faz algo na vida real que normalmente era para ela ser obrigada a pagar o tributo, ela não deverá pagar porque ela está imune, tudo bem? É como se a obrigação tributária não acontecesse. A hipótese de incidência existe, o fato gerador acontece, mas a obrigação tributária ela não nasce, ok? Segundo parágrafo, que também é muito importante, as imunidades são dadas pela própria Constituição Federal e nenhum ente público pode ir contra elas. Então, se uma pessoa tiver a imunidade, nem a União, nem os estados, nem os municípios, nem o Distrito Federal podem contrariar. Por quê? Porque a imunidade é dada pela própria Constituição, ok? Nós temos diversos tipos de imunidades. A primeira imunidade é a imunidade recíproca. Recíproca em relação ao quê? Os entes públicos, ou seja, eles não podem cobrar tributos uns dos outros. A Receita Federal não pode cobrar tributos do município, tá? A União não pode cobrar do município, o município não pode cobrar da União, os estados não podem cobrar dos municípios e assim sucessivamente. Os entes públicos, aqueles que instituem e cobram tributos, eles não podem cobrar uns dos outros, tudo bem? E isso não se aplica às taxas, tá certo? Nós estamos aqui no âmbito dos impostos, show de bola? Isso não se aplica às taxas. Quando o município precisa de um serviço do estado, tá? Então vamos aqui imaginar que a prefeitura de uma cidade constrói um prédio
Mas antes de permitir que os funcionários comecem a chegar para trabalhar, ela precisa de um alvará do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, que são instituições estaduais. Então, o Corpo de Bombeiros vai lá e a Polícia Militar também faz a análise, emitem um alvará. O município vai ter que pagar a taxa, tá? Isso aí não existe imunidade para taxas. As imunidades alcançam os impostos, beleza? Nós temos também as imunidades dos partidos políticos, que eles estão imunes a pagamentos de tributos referentes ao patrimônio, à renda, a bens e serviços, tá certo? Então, aquilo que os partidos políticos auferem não será tributado por esses impostos. Impostos sobre o patrimônio, sobre a renda, sobre bens e serviços. Nós temos também, juntamente com esses partidos políticos, essas entidades, né, que também são imunes, tudo bem? Entidades sindicais, entidades ligadas à assistência social, educação e saúde sem fins lucrativos. Então, aquelas instituições, aquelas entidades que são de educação sem fins lucrativos, elas também estão imunes a impostos, mas não estão imunes às taxas, ok? Essa daqui provavelmente você já conhece, tá? Os templos religiosos também são imunes à cobrança, né, dos tributos, tudo bem? Existe também uma imunidade ao tráfego, tá, de pessoas e bens. Então, ninguém pode cobrar tributos para que uma pessoa possa se locomover de um lugar para o outro. Ou alguém pode pensar o seguinte: mas quando uma empresa de transporte leva um cidadão de um lugar para o outro, a empresa de transporte paga o tributo. Ok, mas aquele tributo está sendo pago por causa da prestação de serviço de transporte. Se um cidadão for a pé, ou for com a sua bicicleta, ou for com a sua moto de um lugar para o outro, tá? Com seu carro, enfim, ele não será tributado por estar transitando. Pedágios não se aplicam aqui, tá? Porque a justiça vai dizer que os pedágios eles não são cobrados para que as pessoas transitem. Não, eles são cobrados para a infraestrutura, para a manutenção daquela infraestrutura necessária para as pessoas transitarem. De modo que se as pessoas puderem passar por outro caminho, tá? Sem passar pelaquele pedágio, elas não pagarão tributos. E nós temos também a imunidade no Brasil para os meios de informação, tá certo? Livros, jornais e periódicos, bem como papel para sua impressão. Tudo bem? Então, tudo isso aqui não será tributado. Também, né, videografia, videogramas, tudo bem? Fonogramas produzidos no Brasil, nada disso será tributado dentro do território nacional. Esse material está aí para você baixar. Você sabia que os tributos, eles são categorizados de acordo com sua função? Pois bem, existem 3 funções de um tributo. Nós temos a função fiscal, a função parafiscal e a função extrafiscal. Quando nós falamos da função fiscal, tá? Os tributos com função fiscal, eles têm a função meramente de arrecadação. Então, o Estado, seja a União, seja o Distrito Federal, os estados e os municípios, eles precisam arrecadar. E eles cobram tributos para a mera arrecadação, que são os tributos fiscais. O termo fiscal tem a ver com a mera arrecadação. Arrecadar para quê? Para pagar suas dívidas, para poder investir naquilo que precisa investir, educação, infraestrutura, segurança, saúde, enfim. Então, isso é a função fiscal. O tributo é cobrado para custear as funções do Estado. Nós temos também a função extrafiscal. Vou deixar a parafiscal por último, porque a extrafiscal fica mais fácil de entender quando nós entendemos a função fiscal. A função extrafiscal não tem a mera intenção de só arrecadar. É quando o governo quer intervir na economia, ok? Por exemplo, está acontecendo um excesso de importação. Então, os brasileiros estão importando muito e, segundo o governo, aquilo está atrapalhando o mercado nacional. O que é que o governo faz? O governo aumenta o tributo de importação, de modo que ele começa a inviabilizar a importação de determinados itens, determinados produtos ou serviços. Então, o governo, ele interfere na economia através de um tributo extrafiscal.
Então, tributo extrafiscal é para isso, é para interferir na economia. Pode ser o contrário também, o governo pode baixar a alíquota do imposto de importação, pode aumentar a alíquota do imposto de exportação, ou zerar o imposto de exportação para alguns itens, tudo bem? Aqui nós precisamos entender que o governo ele pode escolher alguns itens, alguns bens específicos para zerar o imposto ou aumentar o imposto. Nós temos também outro exemplo de um imposto extrafiscal, o IOF, tá bom? O Imposto sobre as Operações Financeiras, o IPI. Tinha uma época que o governo zerava o IPI da linha branca para incentivar mais a produção industrial, tudo bem? E nós temos aqui o quê? Nós temos a função parafiscal. É quando algumas entidades, algumas fundações trabalham em parceria com o Estado, tudo bem? E para elas se manterem, elas precisam de uma arrecadação. Vou dar um exemplo. OAB, CREA, SESI, SENAI, tudo bem? Então, são essas entidades que prestam um bom serviço para o Estado, tá? O Estado não conseguiria fazer por conta própria, então o Estado entrega a elas, né, a autorização para fazer esses serviços e cobrar de seus associados. Então a OAB vai cobrar dos advogados, os associados do CREA, os associados do SESI, os associados do SENAI também vão pagar, né, um valor. Pode ser trimestral, anual, pode ser mensal, mas de qualquer maneira é um tributo parafiscal, tá bom? Para custear essas entidades que também fazem um trabalho paraestatal, do lado do Estado, ok? Então é isso. 3 funções do tributo: fiscal, parafiscal e extrafiscal. Até a nossa próxima aula. Bem, vamos aqui continuando os nossos estudos. Nesta aula eu quero falar sobre os elementos do tributo. É bem simples, você vai entender rapidinho. Para começar, na relação jurídico-tributária, nós temos 2 sujeitos, tá? Eu vou aqui falar dos elementos, mas os 2 primeiros elementos são também chamados de 2 sujeitos, o sujeito ativo e o sujeito passivo. Quem é o sujeito ativo? É o ente que tem a competência para instituir e cobrar o tributo, ou seja, é o Estado, enquanto unidade federativa, é a União, são os municípios, ok? É o Distrito Federal. Nós temos também o sujeito passivo. O sujeito passivo nada mais é do que a pessoa obrigada a pagar o tributo, tudo bem? Que é o contribuinte, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Nós temos também outro elemento do tributo chamado fato gerador. O fato gerador é aquilo que acontece na vida real que causa a obrigação tributária de pagar o tributo, tá? Nós temos a hipótese de incidência, que é apenas uma previsão legal, e quando aquela hipótese de incidência acontece na vida real, nós temos a existência do fato gerador. E quando o fato gerador acontece, é onde nasce a obrigação de pagar o tributo, ok? E quando essa obrigação de pagar o tributo nasce, nós temos outro elemento, que é a base de cálculo. É um valor monetário, tá? Sobre esse valor monetário vai incidir outro elemento, a alíquota, ok? Então, esses 2 elementos aqui, eles andam juntos. Por exemplo, uma empresa presta um serviço que é tributado pelo ISS. Então, qual o valor do serviço? Vamos imaginar R$1.000. Então, aqueles R$1.000, dependendo do contexto, será a base de cálculo, tá? Mas o ISS, ele tem uma alíquota que vai de 2% a 5%. Aí vai depender do município e a alíquota é aquela porcentagem, 2%, 3%, 5%, ok? 10%, 1,65% no caso do PIS, 3% no caso da COFINS e assim sucessivamente. Então, esses são os elementos básicos de um tributo: sujeito passivo, sujeito ativo, fato gerador, base de cálculo e alíquota. Vamos para a nossa próxima aula.